Amém? Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia. Eu quero que você deixe aberto aí em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 7. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que o homem exterior, ele vai sendo consumido dia após dia. Mas o contrário, ela também diz que o homem interior, ele se renova dia após dia. Então, há o nosso exterior, aquele do qual nós, quando olhamos para o irmão, nós vemos, mas há um homem interior. E esse homem interior que a Bíblia fala, esse homem ele é renovado todos os dias. E quem renova esse homem é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo, ele entra na vida do homem, e ele causa essa transformação na vida do homem, esse renovo dia após dia, ele vai agir em algumas áreas da nossa vida. E dentre várias áreas, eu vou aqui citar 3 áreas que o Espírito Santo age, nos renovando e nos transformando. Então, como eu disse, há várias áreas que o Espírito Santo vai agir. Mas eu queria citar essa noite aqui 3 áreas que ele age e que nós precisamos deixar ele agir. A primeira área é a área da coragem. Precisamos ter coragem. A segunda área é a santidade. Como viver a palavra de Deus sem santidade? E a terceira área é a fidelidade. Então essas 3 áreas do Espírito Santo, dia após dia, ele vai agir sobre nós, nos trazendo coragem, nos trazendo santidade e nos fazendo ser fiéis a Deus. Essas 3 áreas são extremamente necessárias para vivermos a vida cristã nessa terra. Então nessa noite eu queria falar primeiramente sobre a coragem. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então o medo, ele não é de Deus, mas o medo é aonde o inimigo age, é uma ferramenta de Satanás. E ele age no medo para quê? Para ele inoperar a nossa fé. Porque quando o medo entra em nós e nós não deixamos a fé sair, e o medo abafa a nossa fé, nós deixamos de agir. Então a vontade do inimigo é sempre lançar um medo sobre nós, porque ele lançando medo, nós vamos ficar inoperantes e não vamos agir. Mas a Bíblia diz que o amor, esse amor é Jesus, lança fora todo medo, meu irmão. E aí eu quero que vocês me acompanhem aqui em Josué capítulo 1, a partir do verso número 1. Nós vamos ler do 1 ao versículo 7. Josué capítulo 1, a Bíblia diz assim, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas e até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Amém? Moisés morre, mas o povo ainda não havia chegado, meu irmão, até a terra prometida. Moisés vê a terra, mas Deus não concede a ele a entrar na terra. Mas Deus tinha feito uma promessa para aqueles homens, para aquela nação, que eles adentrariam a terra que Deus havia prometido a eles, uma terra que manava leite e mel. Mas aí Moisés morre. Moisés era o líder. Quando Moisés morre, Deus levanta Josué. E aí eu imagino que o líder era Moisés. Josué estava ali andando com Moisés, mas o próprio Josué esperava que Moisés fosse liderar para entrar na terra prometida. Mas de repente Deus não concede a Moisés entrar na terra. E aí está Josué, de frente ao rio Jordão, prestes a atravessar o Jordão, mas creio eu que bateu o medo em Josué. O medo veio sobre ele, sim, porque ele teria que assumir a posição de Moisés, que não era uma posição fácil, Binho. Ele tinha que assumir a posição, e ele tinha que entrar à terra. Ele tinha que passar pelo rio Jordão e chegar à terra e entrar, e ali na terra ele conduzir aquele povo e tomar aquela terra. E aí nós olhamos para as Escrituras, e a Escritura deixa bem claro, o que ela diz, olha: meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se. Você e todo esse povo, é você que vai ter que se preparar. Deus não desceu do céu e deu de mão beijada aquela terra para eles. Deus deu a promessa a ele. Assim como Deus continua nos dias de hoje, nos dando a promessa da palavra dele. Então, quando a promessa da palavra dele vem até nós, é nós que tomamos de posse da palavra, acreditamos nela para viver o que ela diz. Quando Josué recebe de Deus ali a promessa, vai, entra que eu te darei, teve que existir uma ação de Josué. A Bíblia diz o quê? Que Deus diz a ele: prepare-se, porque é você que vai entrar. É como se Deus estivesse dizendo: não vai ser eu não. Não vai ser eu que vou descer e vou entrar, atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. É você que tem que pegar a promessa que eu dei, e é você que tem que ter coragem para atravessar o Jordão, e você vai entrar. E aí eu quero que vocês imaginem que ele envia até ali os homens para vigiar, para ver aquela terra. E aqueles homens voltam com relatórios assombrosos. Olha, a terra lá que emana leite e mel tem homens gigantes, e nós somos como os gafanhotos aos olhos deles. Imagino eu que aqueles homens nem viram eles, mas o medo deles era tão grande, que eles diziam: nós somos como gafanhoto aos olhos deles. E eu imagino que os homens nem tinham visto eles, mas tamanho era o medo que aqueles homens ficaram, quando viram os gigantes da terra. E se aqueles homens, quando vêm e voltam e dão um relatório a Josué: olha, os homens são gigantes naquela terra. Mas se Josué aceita e fica com medo também, ele não entrava na terra que Deus havia prometido a ele. O que eu quero dizer essa noite: há promessas para mim e para vocês. Se você não tomar de posse, se você não disser: Deus, eis-me aqui, eu quero fazer parte dessa promessa, eu quero, Deus. Se você não tiver coragem para tomar de posse das promessas de Deus, você não vai viver. Um exemplo, uma das promessas de Deus é o quê? Honra pai e mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Aí eu ouço a mensagem, mas eu digo: não, meu pai não merecia. Meu pai fez isso, aquilo outro com minha mãe e comigo. Meu pai não merece eu honrar ele. A Bíblia está dizendo que você terá dias longos se você honrar pai e mãe. Aí você decide no seu coração: não,
Eu não quero essa promessa. Não, a promessa até você quer, mas cumprir a honra, aí você não quer. Quando Josué está diante daquela terra e ele está com o relatório, que o relatório era assombroso, ele tinha duas opções. Ou ele recuava e ele dizia, opa, vamos não, porque os homens são grandes. Ou ele iria fazer o que realmente ele fez. Por quê? Porque Deus chama ele da chincha e diz, olha, tão somente seja corajoso, seja forte e corajoso. E se você for ler aqui, essa mensagem a Josué, você vai ver que por 3 vezes, Deus chama a atenção daquele homem. Se Deus fala com ele 3 vezes, é por certo, meu irmão, que havia um medo ainda dentro de Josué. Mas Deus vem até ele e fala, olha, seja forte, seja corajoso, e entra. Eu quero dizer para vocês que para servir a Deus, tem que ter sangue no olho, tem que ser corajoso. Corajoso, Plínio, muito corajoso. Corajoso porque você vai ter que dizer não à tua vontade. Tu vai ter que dizer não à sua carnalidade. Tu vai ter que perdoar quem você não quer perdoar. E a gente acha que corajoso é aquele que se levanta e briga e faz. Não. Corajoso aos olhos de Deus é aquele que pratica a palavra de Deus e o que? Se omite dos seus prazeres, da sua vontade e diz, eu digo sim ao Senhor Jesus. Ser corajoso nos dias de hoje não é se levantar com a faca, com um revólver e ir para cima de outro, não. Ser corajoso é quando o outro se levanta contra você e você diz, Deus perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Ser corajoso é quando o inimigo coloca na sua presença o pecado e você diz, não, eu quero as promessas de Deus para a minha vida, eu digo não ao pecado, eu digo não à carnalidade, eu digo sim a Jesus Cristo. E isso é difícil, e para isso temos que ter coragem. Para herdar a terra prometida da parte de Deus, temos que ter coragem. Para fazermos a vontade de Deus nessa terra, temos que ter coragem, irmãos. Se não tiver coragem, você não sai do lugar. Se você deixar o medo lhe dominar, você não sai do lugar. Eu me lembro que da primeira vez, quando me chamaram para pregar no encontro, irmãos, eu fui tremendo. Mas eu dizia, eu estou com medo, mas eu vou. Quando o pastor Jean me colocou a célula à frente, que ele diz, a partir de hoje a célula vai estar nas suas mãos. Eu fiquei com medo. Mas na outra semana eu estava lá para ministrar a palavra. E na segunda, e na terceira, e na quarta semana eu continuei com medo, mas eu estava lá. Se você não deixar o medo para trás, o medo vai te ofuscar. O medo vai te travar. E você não vai agir. Você vai ficar inoperante perante os olhos do Senhor. Vendo a promessa e não vivendo a promessa. Você tem promessa da parte de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura, é o que diz a mensagem. Isso é para nós, mas muitas vezes o medo não nos deixa. E aí ficamos covardes. Na hora de falar de Deus para uma pessoa, não temos coragem. Sendo que o próprio Senhor Jesus disse, ide, fala da minha palavra, fala da minha mensagem. Por isso eu digo para vocês essa noite, para servirmos a Deus temos que ter coragem. E essa coragem, ela não vai vir de você. Essa coragem, ela vem do Espírito Santo. É Ele que nos renova, como eu falei no início, dia após dia. É Ele que derrama a graça, é Ele que derrama o favor dEle a nós. É Ele que nos derrama o prazer de termos coragem de falar de Jesus Cristo. Por isso, essa noite eu quero dizer a vocês, tenham coragem de falar o que deve ser dito na hora certa, com amor, com carinho. Tenha coragem de viver a palavra de Deus. Tenha coragem de viver conforme o que Jesus Cristo definiu para você e para a sua vida. Amém? Amém? Primeiro é a coragem. Segundo, santidade. Abram suas Bíblias em Levítico, capítulo 20, verso 7. Em Levítico, capítulo 20, versos 7 a 8, diz assim. Levítico 20, verso 7.
Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Amém? Sede santo, assim diz o Senhor para nós. E o que é ser santo, meu irmão? Ser santo é ser separado. O que estamos fazendo aqui hoje? Nós podíamos estar aí no mundão, podíamos estar bebendo, podíamos estar farreando, podíamos estar como muitos amigos nossos estão nessa noite. Mas resolvemos o que? Nos separar. Por isso que a Bíblia diz santo, seja santo. Santo quer dizer seja separado das coisas do mundo. E como que eu vou ser santo? Como que eu vou ser separado? Você vai ser santo pela ação e pela misericórdia do Espírito Santo, que vai te renovar dia após dia. Por isso que a Bíblia diz, é dia após dia. Talvez você olhe para a sua vida e você diga, mas Plínio, eu ainda não estou vivendo isso daí. E eu também não estou pregando aqui, mas eu não estou vivendo o que eu deveria viver. Ainda não estou vivendo. Mas nem por isso eu vou desistir. Estou na caminhada, estou ali, como a Bíblia diz, dia após dia o Espírito Santo vai me renovar, dia após dia Ele vai me santificar, dia após dia Ele vai transformar a minha vida. Agora, o que acontece com muitos é que ao longo da caminhada, hoje quando eu olho para a igreja, aqueles homens que estiveram comigo no encontro, há 17 anos atrás, não tem ninguém, eu não vejo mais ninguém. O que acontece? Vai se passando um tempo, muitos não conseguem chegar na santidade que acham que deveriam chegar, muitos não conseguem viver aquilo que deveria viver em Cristo Jesus e abandonam o barco. Irmãos, mesmo falhando, mesmo pecando, mesmo não vivendo essa santidade que a Bíblia nos manda viver, a gente tem que continuar servindo a Deus. A gente tem que continuar, porque dia após dia Ele vai nos transformando. É dia após dia que Ele vai agindo em nós, irmãos. Se eu desistir ao longo da caminhada, eu não vou chegar lá onde eu deveria chegar. A nossa vida cristã e a santidade, não é que você vai entrar na igreja hoje e amanhã você já vai ser um santo como a Bíblia pede que a gente seja. Mas a tendência é que eu, Plínio, seja melhor hoje do que eu fui ontem. A tendência é que eu me arrependa mais hoje do que eu me arrependi ontem. E a tendência é que amanhã eu seja melhor do que eu estou sendo agora. Para isso eu não posso desistir. Eu tenho que deixar o agir do Espírito Santo. Eu tenho que deixar o Espírito Santo habitar em mim. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo, como a Bíblia diz, a cada dia Ele vai fazendo a obra, Ele vai renovando, Ele vai transformando. Santidade. Existem duas medidas para o homem. Existe uma medida, que essa primeira medida, ela vem de Adão. Então há homens que vão ter a aparência de Adão. E a aparência que eu estou dizendo não é somente física. E há a outra medida daqueles que têm a aparência do Senhor Jesus, que vivem conforme o que o Senhor Jesus ensinou. Aí cabe a mim e a vocês o que? Já conhecemos a mensagem, já conhecemos a palavra, e cabe a mim e a vocês dizer o que? Eu quero viver conforme a medida de Cristo em minha vida. Eu não quero viver como Adão, com uma imagem e a semelhança de Adão. Eu quero a semelhança de Cristo em mim, porque as pessoas não vão ver a Deus, irmão. Ninguém vai ver a Deus. As pessoas veem Deus em nós, nas nossas atitudes, na forma de nós agirmos. É aí que as pessoas veem a Deus. Da forma com que eu trato os outros, da forma com que eu trato minha esposa, minhas filhas, da forma com que eu trato meus irmãos, aí as pessoas de fora vão ver em mim a ação de Deus. Por isso a importância da santidade e de deixar o Espírito Santo agir e habitar em nós. Amém? Vamos lá. Romanos capítulo 12, vamos ver o que está escrito lá. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
verso 2, a Bíblia diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que para vivermos isso aqui, para experimentarmos, Léo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, há algo antes a ser feito. E a Bíblia diz aqui, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E essa renovação é dia após dia, como eu venho dizendo desde o início da pregação. É dia após dia sendo renovado por Deus e pedindo a misericórdia dEle, para que a tua mente seja transformada. Porque se a sua mente e a minha não for transformada, a gente não vai viver o que Deus tem para nós nessa terra. Só vamos viver a partir do momento que a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso ser aqui, ó, for transformado. Então vamos lá. Essa transformação é feita de uma hora para outra? Não é. Abram suas Bíblias aí novamente em Filipenses, capítulo 1. Seria bom demais que eu viesse para Jesus e tudo fosse transformado de um dia para o outro. Mas às vezes isso não acontece. E porque isso não acontece, eu vou desanimar de andar com Cristo? Não. Olha o que diz em Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra com você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo, ó, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, ele vai completá-la até a volta de Jesus Cristo. O que eu quero dizer, o que a Bíblia quer dizer para nós, irmãos? Cabe a mim e a vocês continuarmos na jornada, continuarmos, porque seremos sim transformados, porque ele está dizendo aqui, o escritor, eu estou convencido sim, eu tenho certeza sim, que Deus irá continuar com a boa obra na tua vida, se você continuar nos caminhos do Senhor. Agora, quando não se continua nos caminhos de Deus, como Deus vai continuar a boa obra na vida daquele? Não consegue, porque é interrompido. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Mesmo que você não tenha aquele padrão de perfeição que a Bíblia diz que você deve ter, mesmo que você não tenha aquele padrão de santidade, continua nos caminhos, continua na casa de Deus, continua vindo buscar a palavra de Deus, que dia após dia Deus vai fazendo a obra. Será que a maturidade que eu tenho hoje é igual a que eu tinha quando eu me convertia, 17, 18 anos atrás? Não. A maturidade que eu tenho hoje é diferente. E eu creio que daqui 10 anos vai ser totalmente diferente do que é hoje. E eu espero em Deus que seja para melhor. Para isso eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim e que eu continue no caminho, continue na jornada, continue deixando o Espírito Santo me renovar dia após dia. Então eu já falei de coragem, você tem que ter, santidade, você tem que ter, porque através da santidade as pessoas de fora verão Cristo em você. E o terceiro, a fidelidade. Abram aí em Salmos 1. Salmos 101, aliás. Salmos 101, verso 6. Salmos 101, verso 6 diz assim:
Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha o que o Salmo está dizendo aqui. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. Seja fiel a Deus, porque certamente os olhos de Deus vão aprovar a tua vida. Ele vai estar sobre você. E ele diz assim: eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Seja fiel a Deus, meu irmão. Seja fiel ao Senhor. A gente vê no livro de Jó, que quando o diabo tira tudo de Jó, aí a mulher de Jó vem sobre ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz o que para a mulher? Falas como uma louca, como uma doida. Mas ele não amaldiçoa a Deus, não. Ele continua com dor na carne, ele continua com dor no coração, porque havia perdido tudo que tinha, havia perdido os filhos, não tinha mais nada, só tinha a mulher dizendo para ele: amaldiçoa a Deus e morre, Jó. E Jó foi tão fiel que ele diz: não, aceitarei eu o bem do Senhor e não o mal. Seja qual for a situação, seja e continue sendo fiel a Deus. Porque uma das coisas que o inimigo quer tirar de nós é a nossa fidelidade ao Senhor. E quando eu falo fidelidade, não é só vir entregar os dízimos e oferta. Porque entregar dízimo e oferta é fácil. É fácil. Eu tiro um pouco do que eu tenho, vou lá e entrego. Mas ser fiel a Deus é muito maior do que isso. É muito maior do que dinheiro. É muito maior do que posse. Ser fiel a Deus é aqui no coração. Quando o pecado bate a porta, você diz: por amor a Deus, eu não farei isso. É quando o inimigo manda você trair a sua esposa, e você diz: por amor a Deus e por fidelidade a Deus, eu não farei isso. É quando o dinheiro bate à sua frente, e você está prestes a roubar, a tirar, a enganar, mas aí você diz: por amor a Deus e por fidelidade ao meu Deus, que tudo vê, eu não farei. Ser fiel a Deus no nosso dia a dia, ser fiel dentro da igreja, trazendo dízimo e oferta, sendo fiel dentro da igreja, louvando a Deus, dando glória a Deus aqui, é fácil. Ser fiel a Deus no dia a dia, no trabalho, lá fora, mediante as pessoas, aí é difícil. Quando nós estamos lá no trabalho, quando estamos no dia a dia, quando alguém nos dá uma fechada, e aí o velho homem quer vir à tona, e aí o Espírito Santo diz: perdoa. E aí você fica se corroendo por dentro: não, ele fechou, ele me deu uma fechada, ele bateu em mim, ele amassou meu carro. Amassou o meu carro. Uma vez bateram em Gisiene, a gente tinha um golzinho bola, e bateram nela. Uma outra mulher foi dar uma ré com a Ranger e bateu no carro na lateral. Gisiene ligou para mim toda atormentada: agora a pessoa bateu e não quer pagar, quer ir embora. Eu disse: Gisiene, fique em paz. Fique em paz. Agora você vai perder a sua paz, vai ligar para mim perder a minha paz aqui, para mim ir aí para brigar, por causa de uma maçã no carro? Fique em paz. Eu sei que ela ficou em paz. Chegaram outras pessoas, mediante aquela situação, e disseram para a mulher: realmente a senhora, nós vimos, e a senhora está errada. A senhora deu uma ré sem ver e bateu no carro dela. Aí a mulher caiu em si e disse: tudo bem, eu errei, eu vou pagar o conserto. Mas antes disso tudo, Gisele ligou para mim doida, apavorada. Bateram no carro, Plínio. Temos que ter paz, temos que ser fiéis a Deus. Outro dia fui eu indo para Petrolina, ali de frente ao Açaí. O cara parou na minha frente.
Quando ele foi sair de novo, eu fui sair também, ele parou de novo, eu fui e bati no carro do cara. Quando eu desci do carro, eu sabia que eu tinha batido. Eu sabia que eu estava errado, eu ia falar o quê? Eu ia brigar com o cara, você freou de vez? Não, eu bati atrás, eu estou errado. Eu virei nele, eu disse, eu bati no seu carro, eu vou pagar o conserto dele. Pronto, e acabou. O cara olhou para mim e disse, me dê seu telefone, eu dei o telefone, pronto. O cara ligou para mim depois, o conserto foi tanto. Eu disse, toma o dinheiro. Eu vou perder a minha paz. Outro dia eu dei uma ré, derrubei uma moto de frente à escola das minhas filhas. Quando eu derrubei uma moto, veio na minha cabeça, vai embora, que ninguém viu. Ninguém viu, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém vendo. Mas o Espírito Santo disse para mim, não, vai lá, levanta a moto e vai lá dentro da escola saber de quem é a moto. Eu saí do carro, levantei a moto, fui lá para dentro da escola, chamei a diretora e disse, olha, tem uma moto lá atrás, lá fora, eu derrubei a moto. A diretora disse, é a moto da professora fulana. Chamou a professora, quando a professora veio de lá para cá, vinha com os olhos, eu disse, não se preocupe não, leva a moto para a Honda, o que tiver que fazer eu faço. A mulher levou a moto para a Honda e eu paguei o conserto. Agora eu vou perder a minha paz. Tudo que o inimigo quer é te tirar a paz. Para que você murmure, para que você tenha medo, para que você não seja fiel a Deus. Mas o que vai nos fortalecer e vai nos dar sabedoria é o Espírito Santo, que, como eu disse desde o início, nos renova dia após dia, dia após dia. E Ele vai agindo em nós e vai fazendo o querer dEle em nós. Amém? Sejam fiéis a Deus, e Deus irá te abençoar. E ser fiel a Deus, muitas vezes, é abrir mão da nossa vontade. É abrir mão do nosso querer, Léo. Porque para ser fiel a Deus, às vezes, a nossa carnalidade, a nossa vontade, ela não pode sobressair. Seja fiel a Deus. Não só nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel a Deus no seu falar, no seu agir. Para que as pessoas de fora vejam que há Deus em você. Amém? Essas 3 áreas eu quero deixar bem claro para vocês essa noite. O Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida coragem, Ele quer derramar sobre a sua vida santidade, e Ele quer que você seja fiel a Deus, porque Deus é fiel para conosco. Amém?